Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série Conversas. E hoje falando um pouco mais aí sobre escadas. E eu acho que só por isso já vale você deixar o seu like, se inscrever no canal e nos ajudar a produzir conteúdos cada vez melhores e mais interessantes para vocês. A ideia de trazer a escada hoje, né? Falar um pouquinho de escada, é que muita gente tem dúvida como é que eu faço, como é que eu calculo, o que que vai, o que que não vai, o que que, né? Como é que eu começo? Então vamos lá. Primeira coisa, as decisões que você tem que tomar sobre como fazer uma escada, como projetar uma escada. Então eu preciso entender qual é o tipo de escada. E o tipo de escada, ele vai estar diretamente relacionada ao espaço disponível que você tem, o material, né, o sistema construtivo, porque dependendo do sistema construtivo, você também tem não somente as facilidades ou as complexidades desse sistema construtivo. Então, se você vem com uma escada metálica, ela vem praticamente pronta e ela só precisa ser montada em loco. Ou se eu preciso, vou fazer uma escada convencional de concreto armado, onde eu vou precisar ir, né, trabalhar a forma, trabalhar a concretagem, esperar a cura do concreto, depois fazer o acabamento. E falando em acabamento, isso também interfere diretamente no cálculo da escada, porque a hora que eu vou executar essa escada, eu tenho que lembrar sempre que o meu degrau, ele vai estar sempre me dando o final. E o final conta com um granito, conta com uma madeira, um assoalho, um acabamento que vai ter uma espessura e que essa espessura ela precisa ser considerada já na execução, né? Quando a gente faz o cálculo, a gente chega num valor inteiro e na execução eu preciso ter certinho esse. E lógico, a plasticidade, né? O que você espera dessa escada, como é que você quer essa escada? Você quer essa escada como um ponto focal, que ela seja um diferencial dentro do teu espaço, ou não, ela é discreta, ou ela tem que ser extremamente funcional, ela vai funcionar também como rota de fuga. Tudo isso você precisa levar em consideração na hora de fazer, né, projetar a sua escada. Então, tipos de escada, a gente tem a escada reta, a escada em L e a escada em U. Todas elas eu estou colocando, estou exemplificando com um patamar, e o patamar sempre segue a racionalização de 1 para 1. Então, quer dizer, se eu tenho 1 de largura da escada, eu tenho 1 de profundidade do patamar. Se eu tenho 2 de largura de escada, eu tenho 2 de profundidade de patamar, tá? Então, isso não vai. Altera somente, no caso da escada em U, que aí o que pode acontecer? Eu não preciso pôr 2 de profundidade de patamar, eu mantenho a largura da escada, né? Porque a escada, ela tá com 2 justamente porque ela dobrou. Então, ela mantém aí 1 para 1. Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar e a gente tem que entender, né? Se eu tenho uma parede contínua, eu tenho um espaço extremamente amplo, um salão, onde eu posso trabalhar essa escada linear, ou eu tem um canto que eu vou aproveitar aí 2 paredes, vou trabalhar em L, ou ainda, né, eu tenho que compactar ainda mais, e aí eu vou trabalhar essa escada em U. Primeira decisão a se tomar, tipo de escada que você vai colocar, tá? A partir daí, eu também tenho que sempre prestar atenção nos usos e até onde ela vai ser usada. Então, assim, vocês percebem que eu tenho aí a escala humana, né, colocada justamente para quê? Para não correr risco de passar uma laje onde não pode passar laje, né, eu não tenho altura suficiente. O ideal é que em cada ponto desse, onde eu tenho uma dessas escalas humanas, eu tenha no mínimo 2,30 a 2,50, tá? Por quê? Porque a gente tem que sempre ter uma racionalização funcional. Então, a escada, ela precisa cumprir a sua função da melhor forma possível. Então, vamos entender um pouquinho como é que ela funciona. Eu tenho um piso, que é essa parte de cima do degrau, onde eu apoio o meu pé.
eu tenho um espelho, que é a lateral desse degrau, é a parte da frente desse degrau, tá? Que vai, na verdade, ser a nossa altura. Patamar. Patamar ele não é obrigatório para escadas até 3,25 metros, né? Então, escadas que você está vencendo vãos até 3,25 metros, ou seja, um pavimento, você não tem a obrigatoriedade do patamar. Porém, eu sempre sugiro colocar o patamar, tá? Porque o patamar, ele te dá aquele conforto, te dá aquele tempo de você recuperar um fôlego, de você dar aquela descansada na perna. Ela acaba, né? O patamar, ele vem com essa função e é super importante lembrar que você não faz a escada somente para você, você faz a escada para várias pessoas de vários tipos, de vários, né, biotipos, que isso vai alterar. Então, o que a gente faz? A gente trabalha aí dentro de 15 a 18 degraus no máximo, sem patamar. Passou de 18, coloca um patamar, tá? Por quê? Porque senão essa escada vai ficar muito cansativa e vai ser muito complicado o uso. Além disso, a gente tem essa beiradinha, que é o bossel, que na verdade nada mais é do que o acabamento da tua escada, que faz esse fechamento, que faz essa proteção na quina, tá? Que funciona aí como se fosse uma pingadeirinha na escada. Isso vale tanto para revestimentos de pedra como madeira, você trabalha dentro deste acabamento. Vamos calcular, né? Que é o que interessa. Como é que a gente faz esse cálculo? Esse cálculo, a gente usa a fórmula de Blondel. O que é Blondel, né? O que é? Então, Nicolas François Blondel, ele vai trazer, ele vai estudar, ele vai observar, ele vai, né, trabalhar aí a antropometria, e dentro da antropometria, ele percebe que uma pessoa em velocidade normal, tem um passo, né? O passo dessa pessoa varia de 63 a 65 centímetros para subir a escada. E dentro disso, dentro dessa, né, dessa informação que ele observa e cria essa métrica, ele desenvolve essa fórmula. Do E, né, 2Es, que são 2 espelhos, mais um piso é igual a 63. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um degrau, né? Ele está falando de o teu passo é praticamente você passar um degrau. E dentro disso, você trabalha a variação de 60 e 65. A largura do piso, ou seja, né, quanto é que ele vai ter, varia de acordo com o uso da escada. Você tem, em alguns momentos, né, é permitido, vamos dizer assim, a norma fala que, ok, você trabalhar residencial de 25 a 28 centímetros e coletivas, escadas coletivas de 28 a 30 centímetros. Porém, eu chamo bastante atenção para isso, porque isso são razões médias mínimas. O que é importante? Lembrem que vocês estão trabalhando, vocês estão projetando para vocês ou para outras pessoas. E isso traz uma diferença grande do quanto você quer que essa escada seja confortável, que essa escada ela atenda de forma completa o seu uso. Então, o que eu sempre falo? 30. Tá? Coloca 30. Por quê? Porque 30 é um tamanho de piso que permite para pessoas mais altas, que calçam aí 45, né, para cima, elas não precisem subir ou descer as escadas apoiando apenas a parte da frente dos pés. E isso é importantíssimo, porque isso é uma questão de segurança. Então, entender que não é somente seguir a norma, mas entender para quem você está projetando, quem é que vai usar essa escada e você trazer o máximo de conforto é importantíssimo. Então, assim, sempre que possível, trabalha de 28 a 30. Eu sempre coloco 30, porque eu sei que é o confortável e eu sei que eu garanto segurança, eu garanto aí
é uma tranquilidade, tá? Vamos fazer uma prática disso rápida? Uma escada residencial, pé direito de 2,70, pé direito, altura, né? Medida do piso até o teto, mais 20 centímetros de laje, que na verdade é 15 de laje e 5 de contrapiso e revestimento, então aí eu tenho 20. A soma desses valores me dá o vão livre. O vão livre é o vão que a escada precisa vencer, tá? E eu tenho um espaço disponível para essa escada de 2 por 3,50. Um espaço até que bem razoável, né? Aplicando a fórmula de Blondel, eu vou chegar a um espelho de 17,5. 17 centímetros e meio é super confortável, uma escada que você sobe sem sentir, bem gostosa mesmo. Só que não é só isso, preciso calcular o número de espelhos. O número de espelhos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vão, né, o vão livre, então é pé direito mais espessura de laje de acabamento, dividir pelo número de espelhos, não, pela altura de espelhos, desculpem. A altura do espelho. Então, eu tenho 2,90 dividido por 17,5, eu tenho 16 espelhos. Ok, fechei a minha escada? Não, ainda não. O que está faltando? O número de pisos. O número de pisos, ele tem um pulinho do gato aí, que é o quê? O número de espelhos vai ser 16. Porém, o número de pisos é menos 1. Menos 1, porque o último degrau já é, né? O último pisada, o último passo que você está lá em cima já é a sua laje. Então, quando você tem 16 espelhos, você está falando de 15 degraus, tá? 15 pisadas, 15 pisos. Que vai gerar esse desenho. Eu fiz a escada em 1, né? Que eu acho que é um melhor. Então, por exemplo, num espaço de 3,5 por 2, a melhor solução vai ser essa. Para fazer a escada linear não vai dar, vai faltar espaço no comprimento. Para fazer a escada em L dá, mas eu optei por mostrar para vocês essa aqui. Dá entre aspas também, tá? Vai ficar meio esquisita. E aí eu optei por mostrar as melhores soluções aplicadas. Então, nesse caso, é a mais confortável, onde eu fico com 2,96 de comprimento por 2 de largura. Então, continuo trabalhando dentro da lógica de uma escada de 1 metro para residencial, um corredor de 1 metro, um corredor legal. E aqui, nesse caso, vocês percebem que o piso está com 28. E aí, olha só como eles ficam fininhos, né? Então, quando você coloca 30, mas é 2 centímetros só, mas é 2 centímetros que fazem toda a diferença. Muitas vezes eu tenho algumas outras condicionantes, que aqui eu não tenho, né? Eu estou trabalhando só com uma racionalização básica, mas de repente eu preciso, no piso inferior, eu tenho um pouquinho menos de espaço do que no piso superior. Então, eu posso fazer essa diagramação diferente, né? Não preciso começar e finalizar a escada no mesmo alinhamento, até porque uma está embaixo, tá para baixo, para cima, então não vai ter esse problema visual. E aqui eu ainda coloco, né, para ganhar esse espaço lateral, esse espaço de maior na entrada da escada, o que eu faço? Eu crio um degrau no meio do meu patamar. Então, ali eu tenho um degrauzão no meio, né? Então, eu tenho 2 pisos que são maiores aí, que o patamar ficou cortado. Pode, pode. É legal? Não vejo tanto problema, porque aí você ainda vai ter essa parada, né? Aí sobe um degrau, dá aquela respirada e continua subindo. Então, você ainda mantém um nível de conforto legal, tá? Ela, lógico, né, que aí ela ocupa mais no comprimento, porque ela vai para 3,24 no comprimento, justamente porque eu tô, né, desbalanceando. E por fim, eu tenho uma outra que é uma solução mais compacta, que como eu estou subindo apenas 2,90, eu posso não ter patamar. E não ter patamar significa que eu posso trabalhar isso com uns degraus em L, em leque. Só que a hora que eu faço leque, eu preciso entender que eles já não têm o mesmo conforto, tá?
já não é tão simples você garantir a segurança e o conforto. Mas se você observar, você aí consegue chegar em 2,68 apenas de comprimento de escada por 2. Então, é a escada mais compacta, porém, vai ser a menos confortável. Bom, largura, né? Eu tô sempre falando que eu tô colocando um metro na residencial, porque é assim. Recomenda-se pela norma a largura mínima de 80 centímetros para escadas residenciais unifamiliares e superior a 1,20 para edifícios públicos. São recomendações do mínimo. Isso não quer dizer que é o confortável. Uma escada de 80 centímetros, você vai passar, normalmente uma pessoa consegue passar, porém, eu tenho uma lógica do que em algum momento eu vou ter que subir com algum volume maior, eu vou ter que subir um móvel, subir uma cadeira, e aí é onde começa a complicar o meio de campo, porque eu não vou ter largura suficiente, principalmente se essa escada for em L ou em U. Eu começo a não ter giro, eu não consigo fazer o giro desses materiais, né, desses elementos na minha escada. Então, eu começo a ter um prejuízo quanto ao uso, tá? Já pegando pela NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, ela estabelece que a largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas, por sua vez, a gente vai calcular, né, vai olhar nas tabelas da NBR 9077, que justamente trabalha com a relação das rotas de fuga, com a relação dos eixos de circulação, e lá a largura mínima recomendada para rotas acessíveis é de 1,50 e mínimo admissível 1,20. Então, olha como já muda essas proporções. E lógico, né? Se eu estou falando de uma escada maior, se eu estou falando de fluxo de pessoas, eu tenho que entender que, principalmente escadas em edifícios públicos, eu tenho sempre pessoas subindo e descendo ao mesmo tempo. Então, o mínimo que você vai ter que trabalhar aí é esse 1,20 m. Só que aqui eu estou representando para vocês 1,50 m. E olha como 1,50 m já não é tão largo assim. Então, quando a gente fala de 1,20 m, você já está falando de um distanciamento entre as pessoas muito pequeno. E aí, se eu tenho, né, se eu estou trabalhando, e esse é o nosso objetivo, trabalhar para todos, pessoas maiores, elas vão ter dificuldade. Por quê? Porque vai acabar esbarrando. Então, a ideia é sempre você buscar esse conforto. Então, de novo, da mesma forma como eu falei que é piso, né, trabalhar com 30 centímetros, porque você atende aí de forma segura a todos, trabalhar com um mínimo 1,50 também é melhor, porque você garante o conforto de todos os tipos de pessoas, tá? Isso é super importante, isso é ser inclusivo, isso é pensar nas pessoas além, né, de apenas normas, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam aí, deixa o like, comenta pra gente, deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de assistir, quais outros temas que vocês gostariam de discutir aqui com a gente. Lembrar vocês de visitar a gente nas nossas outras redes sociais, no nosso site, conhece os nossos cursos, vai lá, a gente tem cursos de gestão de projetos super legais, com profissionais, muito bom. Na verdade, sou eu a profissional que está à frente, que criou esses cursos, né? Vocês vão olhar lá, vão entender um pouco melhor. Eu tenho aí uma bagagem grande e sou especialista no assunto e quero cada vez mais ajudar. Não esquece de se inscrever e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!